Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter falado, por exemplo, o quintal lá de casa é um cimentado, né? A calçada lá do meu bairro é cimentado. Tá? Evite usar esse termo porque existe um nome correto para cada um dos materiais. Né? Por exemplo, concreto, cimento, água, areia e brita. Se eu tirar a brita, não tem brita na minha mistura. Cimento, água e areia, o nome disso é argamassa. E se eu tirar a areia dessa mistura também, eu só tenho cimento e água, o nome disso é pasta. Pasta é o nome da mistura entre cimento e água apenas. E o cimento, ele é um tipo de ligante. Existem outros ligantes. Cimento Portland é o cimento mais utilizado, é o cimento utilizado por quase 100% das estruturas de concreto armado que você conhece. Cimento geopolimérico é um cimento em desenvolvimento que tem outro princípio de endurecimento e resistência à compressão. É um cimento que ele é ativado por um outro material catalisador. Esse tipo de cimento, basicamente, hoje em dia, ele é mais restrito aos trabalhos de pesquisa científica. E para que você tenha conhecimento, quando o cimento foi inventado, a primeira vez que ele foi utilizado, era um tipo de cimento chamado cimento romano. Além do cimento, também é um tipo de ligante a cal. E aí nós temos 3 tipos de cal: cal virgem, cal hidratada e cal hidráulica. Por último, o último ligante inorgânico que nós utilizamos na engenharia civil, na construção civil, é o gesso de construção. Quando você for estudar e pesquisar sobre ligante, praticamente todos os livros mais antigos, ele vai estar se referindo ao ligante com essa palavra aqui, aglomerante. É assim que ele foi conhecido por muitos anos e é conhecido ainda hoje. Mas o nome correto para a função desses materiais é ligante. Então você vai achar nas publicações mais novas esse termo. E para que você entenda a diferença, aglomerante é simplesmente o antônimo de dispersante. Um material que tem capacidade de formar aglomerados não permanentes, isso é a definição de aglomerante, como um torrão de argila, por exemplo. Agora, no caso do cimento, existe uma ligação química entre o cimento e a água. Então, os aglomerados formados, eles são permanentes, formando um terceiro material chamado hidrato, ou compostos hidratados do cimento. E esses tipos de ligantes que eu mostrei para vocês, eles ainda são classificados em 2 categorias, em 2 tipos, que são os ligantes aéreos e os ligantes hidráulicos. Desses, os ligantes aéreos são esses 3, o gesso, a cal virgem e a cal hidratada. E os hidráulicos são os cimentos e a cal hidráulica. E por que existe essa classificação? O que significa um cimento ser aéreo ou um cimento ser hidráulico? O cimento aéreo é aquele que resiste à ação do ar. Mas quando é submetido a uma ação de água, ele não resiste, ele se solubiliza. Já o ligante hidráulico, ele resiste tanto à ação do ar quanto à ação da água. Isso quer dizer que, se você colocar o gesso de construção depois de misturado com água, duro, hidratado, se você colocar ele no tempo, normalmente no ar, ele vai durar. Agora, se você colocar água, ele vai se solubilizar, se dissolver e vai perder sua forma e sua capacidade resistente. Isso é o que classifica um ligante ser aéreo. Já o ligante hidráulico você pode colocar estruturas, pastas ou concretos feitos com cimento, você pode colocar na água. Aí pode chover, por exemplo, num viaduto, que aí ele está submetido à ação da água e não se solubiliza, não se deteriora. Argamassa é o nome dado para essa mistura de cimento, na verdade qualquer ligante, de areia e água. Sendo que areia é simplesmente um tipo de agregado miúdo. E esse daqui são os tipos de agregados miúdos que a gente utiliza em argamassas e em concretos. O uso mais comum é esse, é a areia de quartzo lavada. Mas também pode haver areia de quartzo de cava, que ele é retirado de uma cava seca. Já a areia de quartzo lavada, ela é retirada do leito dos rios. Existe a areia de britagem, que é um resíduo do processo de geração de britas, de pedras que se usam em concreto. E cada vez mais a gente tem o uso de areia de resíduo de construção
e demolição. A gente classifica essas duas aqui é retirada do leito de rio e de cava seca, como origem de agregado natural. A gente classifica essa daqui, que é a de britagem, como agregado artificial, porque ele passou por um processo de beneficiamento, que é o processo de britagem. E a gente classifica o agregado de RCD como reciclado, porque ele passa por um beneficiamento de um resíduo. Já o concreto, que é o objeto de estudo desse curso, ele é a mistura de cimento, areia, algum agregado miúdo, e brita, que muita gente chama de pedra, e água, sendo que a brita é um tipo de agregado graúdo. E não existe somente brita como agregado graúdo. Todos esses tipos aqui são tipos de agregado graúdo. A brita, que é a mais utilizada, é uma pedra britada. A jazida é um reservatório de algum tipo de rocha, que ele é britado ali no próprio local da jazida. Você pode utilizar também a argila expandida, porque ela é muito leve na produção de concretos leves. Você já deve ter visto a argila expandida como decoração, por exemplo, em vasos de plantas. Também como agregado leve existe a vermiculita. O seixo rolado, ele é utilizado em locais onde é difícil você ter brita, não tem jazida de brita por perto. Porque o seixo rolado é um agregado graúdo que existe no leito do rio. Talvez você já tenha visto o seixo rolado em aquário, por exemplo, também como decoração. Ele é bem redondinho. E também existe brita de resíduo de construção e demolição e brita de resíduo industrial. Esses três primeiros aqui, sendo que a brita é a mais utilizada de todas em concreto, a gente classifica como agregado artificial. O seixo rolado, ele é um agregado natural. E os resíduos são agregados reciclados, pois eles passam por beneficiamento de rejeito de algum processo industrial.